Pode. Então, se colocar o alfinete nessa porção aqui mais externa do rim, entre essas artérias, eu vou cobrar identificação córtex renal, certo? Toda essa regiãozinha aqui entre essas artérias vai ser o quê? Córtex renal. O que estiver para dentro, medula renal. Esses rosas vão ser as pirâmides renais. Então, pirâmide renal, pirâmide renal, pirâmide renal. Agora, essa porção aqui mais proximal da pirâmide são as papilas renais. Então, identificação pirâmide renal, mais internamente, papila renal, certo? Esse espaço entre as pirâmides são as colunas renais. Então, coluna renal, coluna renal, coluna renal. Aqui, eu vou ter o cálice renal menor, cálice renal menor, cálice renal menor, cálice renal menor, cálice renal menor e cálice renal menor. Eles vão convergir e vão formar o cálice renal maior. Então, nessa região aqui, próximo do número 12, mais ou menos aqui, identificação cálice renal maior. Aqui também, cálice renal maior. Os cálices renais maiores vão convergir e vão formar a pelve renal. Então, se colocar o alfinete nessa região do 10 aqui para cima, vai ser identificação pelve renal. E se colocar do 10 para baixo, identificação ureter, certo? Se colocar o só fluido mesmo. Se colocar aqui esses espaços, identificação seio renal. Posso perguntar o que contém? Tecido adiposo. Então, identifique seio renal, o que contém tecido adiposo, certo? Agora, com relação à irrigação. Aqui não é a região cortical do rim, então aqui vão ser o quê? As artérias cortical. Então, se colocar em qualquer arteriazinha dessa, identificação artéria cortical. Se colocar nessas artérias que estão subindo, são as artérias interlobulares. Então, identifique artéria interlobular, artéria interlobular, artéria interlobular. Essas artérias que estão fazendo esse arco em cima da pirâmide são as artérias arqueadas. Então, se eu colocar aqui, artéria arqueada, artéria arqueada, artéria arqueada. Aqui não é a artéria arqueada, então aqui embaixo dela eu vou ter a veia arqueada, certo? Então, artéria arqueada, veia arqueada. Aqui é a artéria interlobular e a veia interlobular. Agora a irrigação quanto ao segmento. Se você colocar o alfinete nesse troncozinho, vai ser a artéria segmentar superior. Aqui vai ser a artéria segmentar antero-superior. Essa aqui, a artéria segmentar antero-inferior. E aqui a artéria segmentar inferior, certo? Então, artéria segmentar inferior, artéria segmentar antero-inferior, artéria segmentar antero-superior e aqui a artéria segmentar superior, certo? Aqui a artéria renal e aqui a veia renal, certo? Se eu colocar agora o alfinetezinho aqui, ou aqui fora ou aqui dentro entrando, identifique glomérulo renal, certo? Nesses capilares aqui, se eu colocar o alfinete aqui, são os capilares glomerulares. Então, identifique capilar glomerular. Se eu colocar o alfinete aqui, glomérulo renal. Aqui vai ser a arteríola aferente, porque está chegando. E essa vai ser a arteríola eferente, certo? Somente a arteríola aferente e a arteríola eferente. Aqui, ó. Se eu colocar em qualquer botãozinho desse amarelo, identifique glomérulo renal. Se eu colocar em qualquer alçazinha dessa amarela, vai ser o túbulo contorcido proximal. Se eu colocar em qualquer alçazinha dessa verde, vai ser a alça de Henle. Se colocar nesses tubozinhos brancos, túbulo contorcido distal. E esse túbulo branco maior, se eu colocar em qualquer um deles, vai ser o ducto coletor, certo? Então, glomérulo renal, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e ducto coletor. Aqui da mesma forma. Se eu colocar aqui, glomérulo renal, essa partezinha branca na cápsulazinha, identifique glomérulo renal. Se eu colocar aqui, capilares glomerulares. Se eu colocar no amarelinho, túbulo contorcido proximal, verdinho, alça de Henle e o branco, túbulo contorcido distal, certo? Agora na peça natural. O natural vai ser praticamente os mesmos identifiques da outra peça artificial. Então, se colocar o alfinete aqui, nessa porçãozinha aqui, bem mais externa, identificação, córtex renal. Se colocar o alfinete nessas marcazinhas cinzas, são as pirâmides renais. Então, se colocar identifique, pirâmide renal, pirâmide renal. Esse espaço entre as pirâmides é a coluna renal. Então, pirâmide renal, coluna renal e aqui mais externamente, assim, quase na borda, córtex renal.
Se colocar o alfinetezinho aqui, bem na pontinha aqui, ou aqui, aqui, cálice renal menor. Agora, se colocar o alfinete aqui mais pro meio, cálice renal maior. Cálice renal maior, cálice renal menor, cálice renal menor e aqui cálice renal maior. Os cálices renais maiores não vão convergir e se juntar para formar a pelve renal. Então, se eu colocar o alfinetezinho aqui, próximozinho desse furo, que é na junção entre os cálices renais maiores, eu posso cobrar identifique, vai ser o quê? Pelve renal, certo? Agora, se eu colocar o alfinetezinho mais distal aqui, vai ser o ureter. Tá vendo esse marcazinho aqui mais amarelo? Posso cobrar. Identifique seio renal, porque contém tecido adiposo. Só lembrar, tecido adiposo tá bem mais amarelinho. Só isso. Não quer direita e esquerda, não, né? Não. Só se vocês quiserem.